Pedro, a gente já falou aqui outras vezes sobre o fenômeno do Big Data, ou do Big Data, ou da grande quantidade de dados que temos disponível e como é possível trabalhar isso. E essa história que você traz para nós hoje é extremamente interessante e importante para se refletir, porque tem uma relação com eleição, vida pública. E aí? Pois é, Milton. De fato é uma história muito interessante por dois motivos. Primeiro porque é notícia, a gente trabalha com notícia e tem a ver com privacidade e tudo mais. Mas mais do que isso, porque vai ajudar um pouco a gente a entender como é que eleições começam a ser travadas nos Estados Unidos e como que elas vão para o mundo todo. Milton, a história é a seguinte. Temos uma empresa, o nome dessa empresa é Deep Root Analytics. Quer dizer, análise de dado... No caso deles, Deep Root, né, raízes profundas. O que eles fazem? Eles trabalham para o Partido Republicano, partido do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e eles fazem análise de perfil de eleitores. E eles armazenaram na Amazon. A Amazon, como você sabe, Milton, é hoje o principal servidor da internet, né? O Twitter está hospedado na Amazon, o Netflix está hospedado na Amazon, tem o melhor serviço, é mais robusto, é mais barato, todo mundo usa os servidores da Amazon. E esses caras também. Pois bem, eles armazenaram na Amazon, num diretório, uma pasta, sem nenhuma senha, ou seja, absolutamente aberta, para quem quisesse ver, um banco de dados com, Milton, presta atenção no número, 198 milhões de eleitores americanos. 198 milhões de americanos? A gente está falando de 61% da população do país. Praticamente todos os eleitores, porque existem 200 milhões de eleitores registrados. 198 milhões de americanos distintos tinham seus nomes, endereços, afiliações partidárias, dados demográficos como idade, etnia, tudo que eu posso imaginar. Como é que se consegue reunir essa quantidade de informação? Pois é, para começar, primeiro nos Estados Unidos o registro de eleitores é informação pública. Não é uma coisa trivial para você conseguir, você tem que ir lá pedir permissão, isso varia de condado em condado, mas se você tem braço suficiente e tempo para sair angariando esses dados, você consegue. Só que essa turma do Deep Root Analytics não tinha apenas esses dados disponíveis para o público. Porque aí o que eles fazem? A partir desses dados, eles começam a fazer buscas na internet. Assim como um Google sai fazendo sua busca para fazer um índice de tudo que tem na internet, você pode fazer índice de tudo quanto é tipo de coisa que você queira. Então eles entram em posts públicos no Facebook, eles entram em tudo que a gente publica no Twitter, tem um site muito popular de debate nos Estados Unidos chamado Reddit. Eles entram no Reddit, eles saem coletando tudo quanto é coisa que as pessoas publicam na internet e passam por um processo chamado análise de sentimento. E o que é essa análise de sentimento? Você extrai, através de algoritmos, através de software, você extrai os temas que estão sendo discutidos e qual é a posição daquela pessoa, se é favorável, se é negativa, se é neutra. E aí começam a pegar essas informações todas, essas conversas que as pessoas têm online e começam a cruzar esses dados com esse portfólio de nomes. Então você começa a pegar todo mundo que já falou alguma coisa a favor ou contra porte de armas, por exemplo, ou a favor ou contra aborto, ou todas essas questões mais densas que geram mais debate em política. Pois é, eles começam a cruzar isso com esse portfólio que eles têm de eleitores. E dessa forma, eles começam a ter um perfil de cada cidadão americano apto a votar e como que ele se posiciona perante determinadas questões. Aí você se vira e pergunta, para que você usa isso? Bem, para você fazer propaganda direcionada. E isso é uma coisa que já aconteceu pesado na última eleição e vai acontecer cada vez mais. Quer dizer, candidato e partido enviam para estas pessoas propaganda que está diretamente relacionada a ele, provavelmente que agrade os olhos e os ouvidos dele. Exatamente. Então você tem um determinado sujeito que é muito preocupado, por exemplo, com a questão de controle de armas. Você é do Partido Republicano, que é a favor de você liberar armas, você não vai falar sobre isso com ele. No entanto, esse mesmo sujeito tem problemas com aborto. Aí você
com ele, você vai mandar e-mails, você vai mostrar coisa no Facebook dele, você vai tentar convencê-lo a votar no seu candidato em cima de questões que você sabe que vão atraí-lo. Agora, isso pode ser feito em grande escala, porque a partir do momento que você tem, digamos, 40% dessas pessoas com perfil político mais traçado, você sabe, você consegue começar a fazer cruzamentos. Olha, eu sei quem é a mulher desse sujeito, eu sei quem é o primo desse sujeito, porque você tem esses dados coletados de outras formas. Então você começa a fazer dados de proximidade. Se numa determinada região do país você sabe, por exemplo, que a divisão entre republicanos e democratas é muito estreita, e você tem noção de que naquela região os eleitores que tendem a votar no Partido Democrata são suscetíveis a um determinado tipo de argumento, aí você parte até, inclusive, com propaganda eleitoral, focada naquele lugar. Entendeu? Propaganda eleitoral de massa mesmo, de televisão, porque você sabe que aquela questão naquele lugar pode virar alguns votos que são preciosos numa determinada eleição. E de repente você começa a fazer aí o plano que quer o cidadão naquela região, mas não o plano que faz parte da sua própria ideologia. Você começa a adaptar de acordo com o que cada setor pensa. Exatamente. Ou seja, se numa eleição antigamente a ideia, o conceito de eleição era um partido chega à frente, um candidato chega à frente e diz, olha, essas são as coisas nas quais eu acredito. Se você concorda comigo, vote em mim. Agora o jogo é outro. Agora é como que eu adequo o meu discurso para aquele grupo muito específico de eleitores. Essa história de ontem, dessa empresa, isso para eles é um grande problema. Veja, o Partido Democrata faz exatamente a mesma coisa. E do ponto de vista tecnológico, o Partido Democrata está até 1 ou 2 passos à frente do Partido Republicano. Para os republicanos é um grande problema pelo seguinte, não se sabe quantas pessoas baixaram esse banco de dados. Mas a turma do Partido Democrata provavelmente teve acesso a esses dados. E nisso, a partir da estrutura de banco de dados, você entende um pouco da estratégia do Partido Republicano, de que tipo de questões, que tipo de temas que o Partido Republicano está tentando trabalhar, tudo mais, você tem uma noção disso. Você tem um segundo problema, que é as pessoas estão expostas, né? Porque aquilo essencialmente diz em que as pessoas votaram, Milton. Porque você consegue inferir, a partir de determinadas posições, a partir de determinados cortes geográficos, você consegue inferir com bastante precisão em quem que as pessoas votam. Quer dizer, a questão do sigilo eleitoral começa a cada vez ficar mais delicada no mundo do Big Data. E lembrando que todas essas informações que foram reunidas, elas não foram coletadas de maneira ilegal. Não, é tudo estritamente legal. Mais do que isso, não só é legal, como está diretamente, em geral, são coisas que as próprias pessoas publicam na internet, sem ter noção de que grandes softwares são capazes de sair coletando todas as coisas que a gente escreve, em momentos de raiva, em momentos de paixão, tudo mais, é que esses softwares são capazes de coletar essas informações todas, processá-las e transformar aquilo num algoritmo que diz qual é a nossa preferência política. E como que isso pode ser usado para definir eleições. E aí, claro, Milton, tem certas questões, eu acho que mais filosóficas que a gente pode levantar, para além da questão da privacidade, para além da questão do sigilo eleitoral, que que tipo de eleição é essa? Se os partidos começam a moldar para cada indivíduo um discurso específico de forma a conquistar o voto dele, o quanto que nós estamos fazendo de fato uma escolha ou o quanto que nós estamos sendo manipulados a votar num determinado candidato. Porque talvez, e isso é importante alertar, isso que você está dizendo, porque talvez alguma pessoa pode pensar nesse momento assim, bom, mas o partido então vai adaptar o seu programa ao que pensa a população. Na realidade ele não está adaptando o seu programa, ele está adaptando a sua promessa para diferentes parcelas da população.
E necessariamente não é o seu plano de governo que está em jogo, ou seja, você não analisa mais o seu plano de governo. É curioso porque se a gente pensar na eleição brasileira, de alguma maneira isso já é feito quando você vê alguns partidos vendendo algumas ideias para atender ali cenários. Mas de uma maneira, diante disso que nós estamos vendo nos Estados Unidos, de uma maneira amadora ainda. Não, muito amador, até porque a tecnologia para isso é muito sofisticada. O banco de dados do TSE, que tem a lista dos eleitores no Brasil, é um banco de dados muito mais protegido. Tem uma série de questões aí que nos garantem um pouco mais de privacidade. Isso posto, Milton, se você vai para camelôs, você encontra camelôs tanto em São Paulo quanto no Rio, nos quais você pode comprar o registro de CPF das pessoas, entendeu? Grandes listas de cidadãos e seus CPFs correspondentes, quer dizer, esses tipos de dados, eles vazam, e vazam de forma legal, assim como eles vazam de forma ilegal. Porque, afinal de contas, quando você assina uma revista ou quando você faz uma compra numa determinada loja, você deixa o seu CPF lá e você deixa o seu endereço lá, muitos desses negócios vendem esses bancos de dados, essa lista de pessoas com seus endereços e tudo mais. Quer dizer, listas parecidas podem ser construídas no Brasil. Depende de tempo, depende de um certo trabalho, mas não é algo impossível, só não é feito ainda. E quem começar a fazer vai ter dinheiro na mão. Isso posto, voltamos à discussão: que tipo de democracia passa a ser construída quando o partido começa a adequar a microgrupos o seu discurso. Quer dizer, eu escondo certas coisas da minha plataforma, que eu sei que não vão te agradar, e mostro mais para você as coisas que eu sei que vai te agradar. Enfim, muita coisa a se refletir sobre esse assunto. Só deixa eu fechar aqui com a mensagem do Rodrigo Teixeira. Ele escreveu para cá e diz assim: bacana esse papo de Big Data e análise de sentimento. E desculpe pela propaganda, mas eu trabalho na IBM. A IBM fez uma grande campanha na Copa de 2014 usando o Twitter mais Big Data. Assim, a equipe da seleção brasileira sabia em tempo real o que estavam achando do jogo. Big Data é o futuro, pois as empresas sabem o que você mais gosta, o que mais acessa, e assim consegue fazer uma propaganda direcionada e mais eficiente. Portanto, é o Rodrigo aqui ilustrando um pouco mais dessa nossa conversa num outro campo que não é o campo da política.